30. E aqui nós temos o rei Ezequias. Logo que assumiu o seu trono, o Ezequias começou, segundo Crônicas 30, ele começou a preparar o coração das pessoas do seu reino. Naquele tempo, já temos de vez em quando explicado, a nação de Israel estava dividida em duas nações, antes de Ezequias. E nunca mais se uniu. Havia as 10 tribos do norte, reino de Israel, e Judá e Benjamim, reino do sul. E ele ficou, que era o descendente do rei Davi. O do norte foi um homem chamado Jeroboão, que fez a sedição, e ali só teve rei, dada a idolatria, feitiçaria, maldade. Ali teve aquele Acabe, aquela rainha Jezabel, e tal, até que quando o pai do Ezequias era rei, o reino de Israel acabou. A Assíria invadiu o reino, levou todo mundo para lá como escravo e nunca mais voltaram. Mas o Ezequias foi usado por Deus e aos remanescentes que não foram, ele mandou o seguinte, que mandasse os 30, versículo, diga-se bem hoje, versículo seguinte, mandaram correios, cartas para as pessoas. Foram, pois, os correios com as cartas na mão do rei, versículo 6, segundo Crônicas 30, versículo 6. E dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo. Então ele mandou preparar-se cartas dele e dos príncipes, para toda a população agora de Israel, não de Judá. Que a fina flor, os grandes, os fortes, tinham sido tudo levado para a Síria, os que ficaram. Eles colocaram assim um resumo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos do rei da Síria. Então escaparam duas vezes. Eles escaparam do Império Assírio que chegou e da mão dos reis. Deus deu livramento duplo. Não só foram escravos para a Síria, mas o rei também os oprimiria, mostrando que a coisa era muito séria. Esses escaparam. E o que ele estava dizendo? E não sejais, você estava convidando para vir a Jerusalém participar de uma ceia. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelos que os pôs em assolação como ovelhas. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, o vosso pescoço, não ficar com esse pescoço duro. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos os converterdes a ele. Isso aqui, irmão, era quase como um choro para aquelas pessoas que não foram levadas em cativeiro. Voltem, venham aqui a Jerusalém e vamos unir, que teve essa ceia, e vamos clamar aos céus. Até aqueles que foram, se vocês clamarem, Deus será misericordioso e vai libertá-los. Mas muitas vezes a pessoa não entende desse jeito. A pessoa não compreende que tudo que aconteceu com eles era o ardor da ira de Deus, porque ele estava em rebeldia. Meu irmão, maldição sem causa não se cumpre. Alguma coisa está se cumprindo na sua vida, porque você deixou de escutar as palavras de Deus. E quando você não escuta, Jesus diz que você não é de Deus. Quem não é de Deus, o diabo tem livre curso, ele entra. Hoje tem muita gente já vendida ao cativeiro do inferno de novo. Aceitou Jesus, se transformou,
tornou-se por Deus, como eles eram povo de Deus, foi Deus que os plantou naquela terra, mas eles se deixaram corromper e, resultado, foram embora. E Ezequias agora diz para eles, no versículo 9, não endureçais agora vosso cerviz, o vosso pescoço, essa vossa estupidez aí como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o adoro se desvie de vós, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desverá de vós o rosto. Tem tanta gente hoje sofrendo, porque os pais foram maus perante Deus. E quem é que os filhos levaram? Os velhinhos? Não, eles deixaram para trás. Os que tinham problemas físicos, eles deixaram para trás. Levaram a força boa de trabalho, a fina flor da juventude. Eles não eram bobos, não. Eles foram pegar escravo. Quem pega escravo não pega aquele que não tem condição de trabalhar. Pega aquele que tem. Mas eles foram, são vossos filhos e vossos irmãos. Se vocês se converterem, Deus vai apagar o decreto e eles voltam. Assim acontece hoje. Mas o povo parece que está vendido para o demônio, pessoal. O povo quer pão e circo. Se der pão e circo, eles estão felizes, não querem saber de nada. E o demônio continua destruindo e está destruindo famílias inteiras. A pessoa não vê que o filho e a filha que estão no pecado não vão ter problema seríssimo, porque o demônio está brincando. Os profetas avisaram. Não se emendaram, os assírios vieram e os levaram. Nunca mais se formou nação. Aqui era quase uma última chance que Deus estava dando. Tocou no coração de Ezequiel. Ele não tinha nada, o reino dele era aqui. O reino dele estava prosperando. Ele ia fazer a Santa Ceia. O templo estava lá em Jerusalém. Agora o de Salomão, venham e venham adorar. Vamos juntos agora clamar a Deus. Mas as pessoas não querem. Quanta gente hoje está vendo filho e a filha já no mau caminho e sabe que vai dar mau caminho e sabe que vai ter problema, mas não tem força, não ouve a palavra de Deus. E por que não ouve? Porque não é de Deus. Ele foi claro, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativo e tornarão essa terra. Isso é impossível, não é impossível. Deus é poderoso para fazer isso. Esse rei pagou um preço caro. Dias depois, sabe quem apareceu? O Império Assírio foi vencido pelo Babilônico. A Babilônia veio tomar conta. Já está tomando conta de todo o país. Chegou o Senaqueribe exatamente agora contra Ezequias. Talvez alguém do lado de lá dissesse, quero ver o que ele vai fazer. E fez. A pessoa que é de Deus sabe fazer porque Deus a dirige. O Senaqueribe mandou umas cartas arrogantes, abusando do Ezequias. Olha, eu sempre explico aqui para você entender. A Assíria e depois a Babilônia era um império vasto. O Israel é menor que a metade do nosso estado do Sergipe. O Judá era quase ali um terço só. Não sei quanto era, 8 mil quilômetros, 10 mil quilômetros quadrados. Quem que isso podia fazer? O império, como fosse o americano hoje, invadindo a Bolívia. Invadindo a Bolívia. Levanta a bandeira branca ali, e porque não tem jeito. Nem as grandes nações conseguem, quanto mais uma naçãozinha pequena. Mas o Ezequias era de Deus. E parecia que agora, você falou demais, quero ver o seu Deus agora. Pois ele pegou com o profeta Isaías, apresentou a carta a Deus. O Senaqueribe trouxe 185 mil soldados, mais do que isso. Naquela noite que ele apresentou, um anjo de Deus foi enviado e matou 185 mil soldados. E o Senaqueribe voltou todo derrotado para a Babilônia. Chegou lá, os próprios filhos dele mataram ele no templo do Deus dele lá.
porque se meteu com o povo de Deus. O Ezequias disse: voltem, vem para cá, se vocês se converterem, vocês vão ajudar os irmãos e os filhos que vocês nunca mais vão ver, nunca mais viram, que foram para a Síria e lá foram dispersos, mas eles não quiseram dar ouvidos, e alguns vieram, logicamente, mas nem todo mundo. O convite era claro: se fizerem isso, volta, e não fizeram e não voltaram. Deus é poderoso para mudar qualquer decreto, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso. Ele olha e se condói com aquilo que está acontecendo. E Ele dá a chance. Mesmo a pessoa que deixou já 1000 vezes, está caída, o pessoal do mundo morre, seu infeliz e tal. Se essa pessoa lembrar de Deus, Deus levanta ela de novo e põe ela de pé e ela consegue voltar à posição dela. E não deverá de vós o rosto se vos convertesse. Deus não desvia o rosto de ninguém. A atenção dele. Você tem se deixado levar pelo inimigo, levar pela tentação, seja ela qual for, volte para Deus. Deus está olhando para você agora e quer o seu bem. Mas eu me estraguei muito, mas é época antes de se reconstruir. E Deus é poderoso para lhe reconstruir. Volte correndo, porque Ele vai fazer isso com você se você se converter. O pessoal foi e a ceia aconteceu. A ceia de Deus está acontecendo hoje. A Páscoa do Senhor está acontecendo. É Deus chamando você para a comunhão. Hoje Ele é poderoso para mudar a sua vida para sempre. Basta que você aceite o que você já aprendeu da palavra dele e está aprendendo hoje. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, obrigado. Deus, isso é coisa séria. Tem gente aqui, ó Deus, que não quer ver nem o filho, nem a filha. E pior, Deus, é que o filho e a filha fez essa pessoa ter essa raiva porque ele foi levado pelos assírios. Os assírios espirituais. Está no mau caminho, está envergonhando a família. E Deus, e alguns estão assim na flor que poderia estar ajudando, mas foram embora. Estão nos mais diversos níveis. Oh, Pai querido, o Senhor está dizendo que essa pessoa se converter, mudar de direção. Se essa pessoa vier buscar a Ti, Deus, não tem império assírio, nem Babilônia, nem americano, não tem império nenhum do mundo que segura essa pessoa. Oh, meu Deus, o Senhor é poderoso para transformar qualquer situação. Ele está te esperando, meu irmão. Ele já derramou o sangue dele por você. E hoje ele vai lhe mudar.